No mundo onde as adaptações de joguinhos eletrônicos estão cada vez mais relevantes, quem diria que Arcane, uma série do mundo do League of Legends, seria uma das melhores adaptações até hoje. Uma série que escolhe contar uma história sobre as consequências da violência e o impacto que elas causam nos personagens, como um conselheiro que está desesperado procurando um meio de trazer a paz, só que ele acaba matando uma criança. Ou um homem que decide marchar em busca de uma revolução e acaba deixando um casal de irmãs órfãs. E é nelas que a série vai focar, mostrando como elas lidam com os traumas do passado e a inevitável separação delas. Eu falei pra ficar fora! Mas no começo, as duas estão tentando sobreviver na cidade subterrânea abaixo de Piltover, já que desde a tentativa fracassada de revolução, existe uma trégua prestes a ser quebrada a qualquer momento, e a Vi faz parte desse problema. Se virarmos um problema para Piltover, eles vão mandar defensores pra cá. E daí? Por que baixar a cabeça? Essas ruas são nossas, alguém devia lembrá-los disso. Ela é cabeça dura e, com razão, carrega a raiva do povo de cima pelo que aconteceu no passado, o que faz dela impulsiva nas suas decisões. Isto não vai resolver seus problemas. Vai causar muito mais. Que põe a família dela em perigo. Eu lhes dou os parabéns. Mas infelizmente essa será uma reunião bem curta. E do outro lado tem a Powder. É uma menina inocente e desajeitada que depende da aprovação da irmã mais velha, que está sempre ali para ajudar a Powder, sempre que ela comete um erro. E ela confia nela quando ninguém acredita. Sempre que ela vai junto, algo dá errado. Ela zica todo o trabalho. Dá um tempo, Milo. E é a Vi que protege a inocência da irmã, O Milo tá errado, Powder. Você é mais forte do que pensa. que é completamente apegada a ela. Você é forte porque é diferente. Lembra sempre disso, tá? Só que como ela tem problemas de abandono, a Powder tem medo de não ser boa o suficiente e de não fazer parte do grupo. Só que você era 2 vezes melhor com a metade da minha idade. Você ouviu? Eu não sou lutadora. E quando a situação na cidade escala e o Vander é preso pela segurança da Powder, a Vi, sem querer, confirma a insegurança da irmã, que ela não está pronta para fazer parte do grupo. Essa família fica junta, você mesma disse. Eu sei o que eu Eu disse. quero lutar, eu posso ajudar. Você não tá pronta. E ela praticamente tem um ataque de pânico. E quando ela descobre um jeito de ser útil, Eu posso ajudar eles. isso acontece. E uma criança que só queria salvar o dia pela primeira vez, para não se sentir inútil, mata quase todo mundo. Toma conta da Powder. E ela surge toda animada para contar para a pessoa que ela precisa da aprovação que ela conseguiu. Minha bomba macaco finalmente deu certo. E a Vi tendo que lidar com todo esse trauma ao mesmo tempo, a perda do segundo pai, dos amigos, e percebendo que essa explosão não foi um plano do Silco, mas da irmã desajeitada que fez a única coisa que ela disse para não fazer. Por quê? Por que você fez isso? E mesmo que seja demais para uma criança, quando ela começa a perceber as consequências do que ela fez e que não tem como voltar atrás, ela entra em desespero. Eu só queria ajudar. Eu só queria ajudar. Eu só queria ajudar. Eu só queria... Agora ela vai ter que lidar com essa culpa pro resto da vida. E esse é o dilema da cena. Se a Powder tivesse vindo com a Vi, ela não teria feito isso. Mas se a Vi não tivesse vindo aqui, nada disso teria acontecido. Então, de quem é a culpa numa situação dessa? Só que antes de qualquer coisa, a Vi também entra em desespero. E ela reage do único jeito que ela sabe. Por favor. Eu falei pra ficar fora! Não. Por que você me deixou? E ela confirma mais uma vez todas as inseguranças da irmã. Por que você dá azar? Você me ouviu? O Milo tava certo! Não, não, não. Não. E quando ela percebe o que ela fez, antes que ela machuque a irmã mais uma vez, ela tem um gesto maduro para uma adolescente que acabou de perder tudo bem na frente dela. A Vi se afasta para se acalmar, para lidar com as consequências de ter que tomar conta de uma criança que acabou de matar a família dela. E esse pequeno gesto foi o suficiente para estragar tudo, porque enquanto a Powder grita por socorro, a última pessoa que deveria aparecer surge, e ele dá o amparo que ela precisa. E quando a Vi tenta voltar, é tarde demais. Se ele te ouvir, ele te mata. E esse é o ponto de partida da história e o momento que o caminho das duas se desvia. E a partir de agora, tudo que a Powder sabe é que a Vi, a pessoa que ela mais confiava, foi embora e nunca voltou. E como o Silco vê partes dele na Powder, ele adota ela. Tá
tudo bem. Eles vão ver. Eles vão ver o que é bom. E quando a gente se reencontra com a Jinx no futuro, ela tá longe de ser aquela menininha inocente do início da série. Mesmo que ela tenha assumido a persona da Jinx, ela continua atormentada pelo fantasma do passado. E como o maior trauma dela está atrelado a ter matado sem querer, agora ela não tem mais esse problema. E de um lado você tem essa assassina psicopata que comete os atos mais insanos para poder compensar o medo de se sentir fraca, só que do nada ela pode reverter para aquela garota do passado, que está afundada em traumas, psicose, que não consegue ver uma pessoa parecida com a Vi, que ela já entra em um estado de ansiedade e perde o controle. Por que você me deixou? Porque você dá azar! A Vi era a principal fonte de validação que a Jinx tinha quando ela era criança. E agora que ela não está mais aqui, a Jinx está o tempo todo se comparando com ela, porque ela tem tanta coisa mal resolvida com a irmã que ela não sabe exatamente como ela deve se sentir. Ela não superou o que aconteceu naquela noite, e isso deixa ela insegura. Irmã, fala sério. Não dá pra viver com elas e não dá pra devolver pro fazedor de bebês. E no meio dessas crises, a única pessoa que entende ela é o Silco, que virou um pai pra Jinx. Mesmo que ela cometa um erro, não só ele aceita, como também encoraja a Jinx, pro bem e pro mal. E como essa é uma história sobre opostos, nada melhor do que ter um antagonista que representa essa dualidade. O único modo de vencer um inimigo superior é nunca se segurar, é se tornar o que eles temem. Silco é um personagem que anseia por um momento de paz, mas ele não tem um minuto dela, porque ele veio de um mundo onde não havia o suficiente para todos sobreviverem, e ele está disposto a fazer de tudo para conseguir o que ele quer. Um personagem que foi criado no sofrimento e na traição, e graças a ela, agora ele é um sociopata manipulador, que ameaça a vida de uma criança só para provar um ponto. Me desculpa. Acidentes acontecem. Mas ele tem a compaixão de criar uma como se fosse sua. E ele vai longe, ao ponto de passar maquiagem para esconder a sua cicatriz quando está perto da Jinx, porque ele realmente se importa com ela. Mas ele deseja poder, e ele não para por nada para conseguir o que ele quer. Como ele mesmo diz, o verdadeiro poder não vem para aqueles que nasceram mais fortes, mais rápidos ou mais inteligentes. Ele vem para aqueles que farão de tudo para tê-lo. E o sonho dele é a nação de Zon, ganhar a liberdade para o seu povo, longe do controle de Piltover, que no papel é um objetivo nobre, mas os métodos para atingir é que são questionáveis. Ele está sempre um passo na frente de todo mundo, manipulando as pessoas, dando a elas a ilusão de poder. E foi essa habilidade que pôs ele no topo. E na cabeça dele, ele toma as piores decisões pro bem maior do povo. Os filhos e filhas de Zon merecem mais do que apenas sobras. E não tem limites até onde ele deve sacrificar. Todos são descartáveis. E é aí que entra a ironia, porque agora ele tem alguém que ele não consegue descartar. A Jinx é a fraqueza do Silco, e ele sabe disso, porque ele enxerga ela como a chave para conseguir o seu sonho. Porque como ela está o tempo todo tentando provar para ele que ela não é fraca, ela acaba dando a ele exatamente o que ele precisa, o poder para barganhar com o povo do alto. Ele precisa dela de uma maneira prática, mas ao invés de manipular a Jinx como qualquer vilão faria, mesmo que o Silco não diga, ele vê a Jinx como a filha dele. Os dois são atormentados pelos fantasmas do passado. Só que diferente da Jinx, o Silco deixou o seu lado mais fraco morrer. A traição. Aquela dor que parece que vai te comer de dentro para fora. Pode te destruir. Ou pode te transformar em algo maior. E é isso que ele quer pra Jinx. Pra ela abandonar a sua crise de identidade e deixar de ser insegura. Você precisa deixar a Powder morrer. Assim o medo da dor não vai mais controlar você. Tudo o que ele faz pela Jinx é investir nela de um jeito que ninguém fez por ele. E é tudo o que ela precisa pra continuar fazendo o que ele quer. Você é forte agora. Como sempre deveria ser. A Jinx é perfeita. E quando o Silco dá a confirmação pra Jinx ser quem ela é, adivinha quem volta? E quando a Vi volta pra história e ela começa a ver como as coisas mudaram, enquanto o Silco faz de tudo pra tirar ela do caminho, a pergunta que fica é: será que ela vai conseguir trazer a irmã de volta? Porque ela também está mudando na medida que ela começa a confiar na Caitlyn. E quando o reencontro acontece, Powder. mesmo que a Jinx carregue um combo de raiva, culpa e tristeza pela irmã ter abandonado ela, ao mesmo tempo ela estava esperando por esse momento. Vai? Powder. Mas as coisas mudaram e ela não está feliz com quem ela é agora. As coisas mudaram mesmo.
gente que foi embora. Eu mudei. E o medo da Jinx é que a Vi não vai amar ela do mesmo jeito assim que ela descobrir tudo o que ela fez como a Jinx e abandonar ela de novo. Só pelo fato da Vi estar viva e se importar com ela, significa que todo o medo e raiva que ela nutriu pela irmã não eram reais, e ela foi longe demais com a persona da Jinx. E elas estão tão próximas de voltar a ser as irmãs de novo, mas as inseguranças da Jinx escapam de controle assim que ela vê a Caitlyn. Quem é ela? E as vozes da cabeça dela começam a sabotar essa reunião. A Sevika não tava mentindo. Ela tá com uma defensora. Acho que ela te substituiu. Porque como a Vi pode estar lado a lado com uma defensora, e a Jinx não consegue confiar na Vi porque ela tem tanto medo de ser abandonada de novo, que ela cria uma ilusão para poder desconfiar da irmã. Foi por isso que você veio? Por essa pedra idiota? E como a Vi só tem lembranças da Powder, fica difícil de conversar com a Jinx, porque mesmo que parte da Powder surge quando ela está perto da Vi, a Jinx não é mais aquela garota. E mesmo que ela não consiga aceitar, talvez seja tarde demais. Principalmente quando ela vê do que a Jinx é capaz. Não só ela mata, como ela gosta. E como ela vai salvar alguém que ela não consegue reconhecer. Só que antes que ela possa pensar em alguma solução, ela é capturada. Deixando a Jinx abandonada e confusa mais uma vez. Vai. Ela não sabe se o que aconteceu foi real ou se ela pode confiar nas palavras da irmã. E quando ela tenta desvendar esse mistério, as vozes da cabeça dela confirmam todas as inseguranças que ela sente, transformando a Caitlyn num novo alvo dela. E se sentindo traída, ela vai atrás do Silco por respostas, porque com medo da Jinx deixar ele pela Vi, o Silco esconde da Jinx que a Vi estava viva, deixando ela instável e confusa, porque ela não sabe em quem ela pode confiar. E com essa insegurança, o Silco não tem outra escapatória a não ser usar isso contra a Jinx. Ela e a defensora vieram pelo cristal, não por você. Fazendo dele a única pessoa que ela pode confiar. Você esqueceu como ela te deixou? Quem te encontrou? Quem cuidou de você? Te deu um lar? E reforçar mais uma vez que ele precisa dela para concluir o seu plano. Você tem que terminar a arma. E ela quase morre por causa disso. E nessa cena, a Jinx vê o quão longe ela foi. As vozes confirmam que a Vi só estava aqui pelo cristal e não por ela. Mentirosa. E quando ela joga um antigo jogo com um amigo dela, com a leve diferença que agora eles estão de lados opostos e que quem perder morre, faz ela perceber o quanto as coisas mudaram. E mesmo ela fingindo que não se importa, tudo isso foi demais pra mente dela. E quando o Silco vê ela à beira da morte, toda dúvida se ele se preocupa ou não com ela acaba aqui. Tudo que ele quer agora é salvar a Jinx. E ele entra em desespero só pela ideia de perder ela. Ela não vai morrer, doutor. Não pode. E no procedimento de resgatar a vida da Jinx, é aqui que a mente dela vai pro caralho. E ela começa a reviver todos os traumas e medos. E a psicose dela transforma a Caitlyn no alvo que ela vai ter que eliminar pra ter a irmã de volta. E na cabeça dela, sem a Caitlyn no caminho, a Vi não vai ter outra escolha a não ser aceitar ela. Então... Enquanto o Silco, ele finalmente consegue o que ele quer, a sua nação de Zoan. Mas tem um preço. Eu preciso da Jinx. Ela tem que pagar pelo que fez. Os crimes não foram dela. Ela trabalhou pra mim. Agora o personagem que faz de tudo pra conseguir o seu objetivo hesita pela primeira vez. Ele nunca foi obrigado a sacrificar algo tão pessoal pra ele até agora. E mesmo que seja a oportunidade perfeita pra se livrar de um problema, pela primeira vez ele não sabe o que fazer. Imaginei esse momento milhares de vezes. Mas nunca desse jeito. O Silco está na mesma posição do Vander no início da temporada. Ou ele salva a filha, ou a cidade. Você morreria pela causa, mas você não lutaria por uma. É que eu não sou mais aquele homem. Tudo faz sentido agora, irmão. E agora o Silco não tem certeza do que ele vai fazer. Existe algo tão destrutivo quanto uma filha. E no meio de tanto trauma e paranoia, adivinha quem mal interpreta tudo o que ele acabou de falar. Na mente da Jinx, ela foi traída pela irmã e agora ela está prestes a ser traída pelo Silco. Então, para resolver isso de uma vez por todas, ela vai orquestrar uma reunião de pais e mestres. E agora é com eles o que vai acontecer. E aquela decisão que a Vi tomou de se afastar para se acalmar antes de fazer qualquer coisa pior com a Jinx, teve uma consequência drástica que trouxe a história até aqui. Nós ainda somos irmãs? Nada.
nunca vai mudar isso. Eu sempre soube que você voltaria. E a Jinx está se divertindo com o quão assustada a Vi tá. Essa é a primeira vez que ela tem um controle Fui visitar sua namoradinha essa manhã. e não dá pra saber o que ela vai fazer. Nossa, eu não sou tão doida assim. E agora, a Jinx dá a Vi uma escolha bem simples. Faz ela ir embora, por favor. E pode ter a Powder de volta. Se a Vi ama tanto a Powder quanto ela diz, é só ela matar a nova amiguinha dela, que tudo vai voltar a ser lindo como antes. Porque a Jinx quer voltar pra irmã, só que ela tem que ser só dela. Eu vou ser quem você quer que eu seja, e dependendo do resultado, a culpa vai ser sua. E é um teste completamente perturbado pra ver se a Vi realmente aceita quem a Jinx é agora. Que é algo que a Vi não consegue aceitar, já que ela só chama ela de Powder. Não! Powder, escuta! A gente some daqui, a gente vai embora. E nunca mais volta. E como a Vi não consegue matar a Caitlyn, é só uma prova de que ela não ama tanto a Powder como ela diz. E então o Silco acorda, e agora a cena vira uma disputa pra ver quem consegue convencer a Jinx. Porque os dois sabem que algo de ruim vai acontecer aqui. E o Silco relembra o maior medo da Jinx. Você estará com ela, e quando ela perceber que você não é mais aquela garotinha, ela vai virar as costas pra você. E então em quem que ela deve confiar? Você é minha filha. Eu nunca vou te abandonar. E antes que a situação comece a sair do controle, a Vi faz a pior escolha de todas, que é relembrar a Jinx do passado e das pessoas que ela matou. Pensa no Milo! No Gregor! Para, no Vander! O que põe ela em um estado ainda pior. E o Silco vê que isso está atormentando a Jinx. E quando ele se prepara para matar a Vi, a Jinx age no reflexo, matando o segundo pai dela. E na beira da morte, ele não tinha motivo para mentir ou manipular a Jinx, só se certificar de que ele realmente enxergava ela como a filha dele. Eu nunca teria entregado você a eles. Por nada nesse mundo. E que mesmo ela tendo feito algo terrível de novo, mesmo assim a Jinx é perfeita. Não chora. Você é perfeita. Silco, pro bem ou pro mal, validou quem ela é. Uma coisa que nem a irmã conseguiu fazer. E a Jinx acabou de matar a única pessoa que amava ela do jeito que ela é. E mesmo que ela tenha salvo a Vi, ela escolhe a Jinx. E ela não está feliz com essa escolha. E o momento mais lúcido da Jinx é quando ela percebe que não tem como voltar a ser a Powder de 9 anos. Achei que talvez você pudesse me amar como antes. Mesmo eu estando diferente. Mas você também mudou. Ela não é mais aquela garota inocente do início, e não tem como ela voltar no tempo e reverter anos da vida dela. E esse é o ponto da série. Se uma pessoa em circunstâncias normais muda, imagina uma que passou por tudo isso. E tudo que a Vi consegue dizer é que vai ficar tudo bem, e que elas podem voltar a ser como era antes, mas o que isso significa? Nada do que ela faça ou fale vai reverter anos de trauma. Mesmo que ela tenha se arrependido de ter feito isso, e tenha tentado voltar, passando anos afundada em culpa, não tem como voltar atrás. Ela passa toda a temporada tentando se convencer de que talvez tenha uma maneira de trazer a Powder de volta, mas tudo que ela tem de informação sobre ela está no passado, que está junto do maior trauma da Jinx. E esse foi o maior desafio da Vi. Como ela consegue salvar uma pessoa que ela não conhece, e ela começa a perceber que não sobrou nada para ser salvo. Tem tanta coisa que ela perdeu sobre essa pessoa que é impossível de se conectar com ela, porque no final ela não quer a Jinx. Ela quer a Powder, e ela se foi, e ela não pode lutar contra isso. Aquela noite mudou as duas pra sempre, e todo esse ciclo de violência e desigualdade termina na Jinx e na sua última decisão, porque agora que ela sabe quem ela é, pra fazer questão de que não tem como voltar atrás, a Jinx realiza o desejo do Silco e deixa as coisas ainda piores. Vamos mostrar pra eles. Vamos mostrar pra todos eles.